houve essa nova reunião, uma espécie de audiência, mas o fato é que o governo não pretende fazer aquela mudança, porque existia um pedido, existia ali uma ideia de suspender, mas parece que não deve prosperar essa ideia de alterar a pauta de novo. E só daqui a 90 dias, né, como a pauta deixa aberta essa possibilidade. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Primeiramente, cumprimentar todos os internautas, dizer que estivemos aqui a convite do deputado Pablo Breguense para discutir alguns aspectos da pauta. E nessa reunião nós deixamos bem claro, e isso foi entendido, de que nós não atuamos por critérios que não sejam os técnicos, né? Nós avaliamos os valores de mercado, as condições de mercado, e de sorte que isso não prejudique a comercialização dos pequenos produtores. Uma prova inequívoca disso é que nos 8 dias de vigência da pauta, nós não tivemos nenhuma diminuição na saída de bezerro do estado do Acre. Isso é comprovado pelos dados da Secretaria da Fazenda e dados do IDAF. Nós entendemos a luta, nós sabemos que esse diálogo ele tem que ser permanente, nós valorizamos a nossa pecuária, nós sabemos o valor que tem o pequeno produtor, a nossa economia depende muito da geração de emprego, de renda que esse setor proporciona à nossa economia e nós jamais faríamos qualquer intervenção no sentido de prejudicá-lo. Nós atuamos com critérios técnicos, com critérios de mercado, sempre no sentido de encontrar o ponto de equilíbrio. Esse sempre será o nosso desafio, de encontrar o ponto de equilíbrio aonde se consiga manter no estado um percentual desses bezerros e parte deles saia para outros estados, porque esse ponto de equilíbrio é que vai favorecer a renda do nosso pequeno produtor. Então, da parte do governo não haverá tomada de lado, nós sempre agiremos com imparcialidade, sempre agiremos com isenção. E daqui a 90 dias nós vamos analisar os critérios técnicos para ver se a pauta permanece como está ou se ela pode sofrer alguma alteração. Hoje nós não temos elementos que justifiquem uma redução. Nós praticamos preço abaixo daqueles que são efetivamente praticados nesse mercado. Então, sempre estaremos abertos ao diálogo, viremos à Assembleia sempre que formos convocados, porque o diálogo sempre será o melhor caminho, o diálogo íntegro, sem máscara, transparente, de sorte que a população tenha de fato conhecimento daquilo que está acontecendo. Muitas vezes há distorções nas informações e esse diálogo tem o sentido de reduzir e eliminar esses mal-entendidos. E da nossa parte, do governo, sempre haverá diálogo. Secretário, muito se foi colocado nessa reunião, os pequenos produtores, eu cito aqui o Geraldo Pereira, é uma espécie de que os pequenos produtores foram pegos de calças na mão com essa mudança do governo. E foi, inclusive, uma intervenção do secretário da Fazenda, que vai ser criada uma comissão para debater isso. Inclusive, alguns produtores falaram, esse debate sobre a pauta foi debatido apenas lá no Fórum Empresarial, que era do interesse dos frigoríficos, mas que não é bem assim que o governo se colocou à disposição. Mas o senhor acha que houve um erro na condução dessas tratativas, do governo não ter conversado antes, mas agora o cenário mudou com a criação dessa comissão para colocar os devidos representantes para debater essa pauta para o futuro? Olha, se houve erros, a nossa intenção, a nossa determinação é de corrigi-los. Então, serão chamados para as discussões. Nós sabemos que essas discussões, elas sempre confrontam lados opostos, são interesses opostos, mas nós sempre primaremos pela isenção, pela imparcialidade. Mas o bom desta reunião é que ficou entendido que a pauta de preço é o problema menor que tem dentro dos pequenos produtores. Nós temos um problema maior que o governo já vem enfrentando, que é regulamentar a lei de compensação ambiental, porque a maioria das nossas propriedades já tem embargos. Alguns frigoríficos já não compram destas propriedades. Se isso não for equacionado, se isso não for resolvido, nós teremos uma verdadeira catástrofe na pecuária acriana.
e a Secretaria do Meio Ambiente já está com a minuta pronta. Nós estamos discutindo para que a gente faça aquilo que de fato interessa, que é a regularização ambiental. Eu até usei uma frase que a gente está olhando para uma árvore, que é a pauta de preço, e esquecendo da floresta, que é a regularização ambiental. Esse sim é o grande gargalo, esse sim é o grande obstáculo. A maioria das propriedades acrianas, principalmente as pequenas, tem alguma espécie de embargo, e em estando embargadas, elas serão proibidas de comercializar. E a saída disso é a regulamentação de uma lei que foi aprovada nesta Assembleia, aonde prevê os critérios e as regras para a compensação ambiental, para tirar esses produtores da ilegalidade. E ao saírem da ilegalidade ambiental, com certeza a produção será valorizada, a renda será aumentada, a comercialização será acrescida. Esse sim é o nosso grande desafio. A pauta, ela é critério técnico, ela não obedece a decisões de natureza política. A gente sabe que há sim divergência entre frigoríficos e pequenos criadores. E a nossa intenção, a nossa decisão será sempre para encontrar o ponto de equilíbrio que beneficie minimamente ambos os lados. Perfeito.